Comecei. Fiz uma recapitulaçãozinha, né, do primeiro e do segundo. É percebendo quem somos e o nosso chamado, que nós devemos perceber a nossa importância no âmbito político. Nesses encontros, eu estou tratando mais do âmbito político. A necessidade, o poder, né, e a obrigação do cristão católico de exercer os seus direitos políticos. Tá certo? Isso foram os 2 primeiros encontros. Nesse encontro, eu vou fazer um pouco diferente do que eu fiz anterior, nos 2 primeiros, que eu li um pouquinho do catecismo, explicava, e depois debatia com vocês. Hoje eu estou querendo trazer para vocês a atualidade, aquilo que nós estamos vivendo de uma forma bem superficial, até por causa do tempo, mas que é necessário a gente se perceber hoje, perceber um pouco da política de hoje, para poder usar aquilo que a gente vai tratar hoje do catecismo e do código esqueci o nome agora. Direito canônico? Não, direito canônico não. De social da igreja, né? O que é que acontece? Hoje, nós estamos vivendo um momento político onde há uma dicotomia de esquerda e direita. Vamos tratar inicialmente dessa forma. É muito simplório, mas é como a gente percebe, a maioria das pessoas percebem realmente a política. Do lado esquerdo, existem características do lado direito também. Do lado esquerdo, nós vemos uma característica com ideologias como o comunismo, como o socialismo imperando aqui. Do lado direito, existem os conservadores, tá certo? E existe também outras. Conservadorismo não é uma ideologia, é uma forma de ver o mundo. Só que também existem ideologias, como o nacionalismo é uma, tá certo? Ou seja, existem ideologias e existem formas de ver a política, a sociedade, dos 2 lados. Do lado esquerdo, a tendência sempre é o quê? É uma busca de um Estado maior. Que é o quê? Colocar cada vez mais poder nas mãos do Estado. Do lado direito, eles buscam um Estado menor. Que é o quê? Diminuir o poder do Estado, aumentando a liberdade do homem para fazer acontecer as coisas na sociedade, tudo, movimentar a sociedade, diminuindo o máximo possível o poder do Estado. O que é que acontece? Por si só, certo ou errado? Bem, a maioria da população normalmente fica de um lado do outro, aqui assim, indo para um lado para o outro. Percebe algumas coisas que interessam aí do lado esquerdo, às vezes percebe do lado direito, e a maioria das pessoas ficam nisso, tá certo? Só que o que é que acontece, gente? Nós, cristãos católicos, não podemos alienar, tá certo? Os nossos direitos, a nossa função, a nossa vocação a ninguém. O que é essa alienação? É quando a gente fica alheio às coisas ao nosso redor e permite que outro, uma instituição como o Estado, nos tire a nossa liberdade e vá exercendo a vontade dela na nossa vida. Infelizmente, a maioria das pessoas hoje aqui no nosso país vive isso. Deseja, acha muito bonito, porque existe uma propaganda muito grande, de que o Estado faça tudo por a gente. A maioria das pessoas desejam o quê? Que o Estado tome conta de tudo. Escola, saúde, segurança. Até aí tudo bem. Eu acho que o pessoal da direita também quer isso, de uma forma diferente. Só que ele quer que vá englobando também o quê? Como você pensa, o que você pensa. Como você deve pensar. Regular as nossas liberdades de expressão, as nossas liberdades de educar a nossa família, a nossa propriedade privada já não é uma propriedade 100%, assim, um direito 100% nosso, tá certo? Ou seja, existem determinadas coisas que a gente tem que perceber do lado esquerdo. Do lado direito, também precisamos perceber os excessos, porque, gente, dos 2 lados, esquerdo e direito, o excesso, ou seja, o que chamam de extremos, são maléficos.
extrema esquerda, ditadura, extrema direita também vem ditadura, tá certo? Que é o quê? Um autoritarismo, perda de liberdade da população, entre outras coisas. E isso é muito negativo, tá certo? Tendo essa percepção, vamos ver o que está acontecendo hoje no nosso país. Vamos lá. Nossa liberdade de expressão, como é que está? A gente tem que perceber. A nossa liberdade de pregar o Evangelho. Tem coisas que para o mundo é muito difícil de escutar, porque verdade às vezes dói. E é difícil de escutar, o mundo escutar muitas coisas que são ensinadas na palavra. E o que é que eles vão fazendo? Eles vão tolhendo a nossa liberdade de pregar, de levar o Evangelho. Também está acontecendo, e isso aqui que eu estou falando, eu acredito que todos já estejam percebendo. STF vai lá e faz uma decisão tratando da homofobia. Todo mundo aqui, todo cristão católico é contra a agressão contra homossexuais ou contra qualquer pessoa. Isso aí é óbvio. Mas quando você faz uma lei que penaliza as pessoas que falam contra a homossexualidade, não contra o homossexual, tá certo? A palavra nos ensina. A gente tem que amar o pecador, mas odiar o pecado, tá certo? Então, assim, isso está tolhendo a nossa liberdade de pregar, tá ok? Vamos lá. Recentemente eu não conhecia nem esse repórter, um jornalista aí, que é Eustáquio, e ele foi preso por expressar aquilo que ele acredita. Veja como as coisas estão acontecendo. O STF prende uma pessoa porque falou contra o STF. Está acontecendo hoje no nosso país. Outra coisa importante que as pessoas têm que perceber: o Congresso e o Senado estão votando leis que vão, como é que eu posso dizer, tirar a liberdade das redes sociais. Aí a gente pensa, poxa, mas tem gente que exagera. Todo mundo exagera em todos os lugares. Isso é verdade. Essas pessoas têm que ser penalizadas. Ok, mas será que a gente prestou bastante atenção de como eles estão agindo para fazer isso? Tá certo? Isso é importante, a gente tem que perceber como é que está sendo construída essa lei. Como é que está sendo construído? Porque assim, se é porque alguém xinga, alguém mente, dizendo que alguém fez um crime, tudo isso já está no Código Penal, não precisava de uma lei. O que a gente tem que perceber é que, muito provavelmente, eles queiram que a gente pare de divulgar os erros deles. Isso é um exemplo, tá certo? Diante disso que eu falei, eu tratei mais especificamente em liberdades. Liberdades que estão relacionadas à política atual. Só que eu queria, agora sim, pegar o catecismo da Igreja Católica e ler algumas coisinhas e debater um pouco, falar um pouquinho com vocês aqui sobre isso. O catecismo, no parágrafo 1730, é bom sempre vocês anotarem e ir depois no catecismo. Tem o catecismo no computador, na internet, você bota lá Catecismo da Igreja Católica e você tem gratuito, tá certo? Ou comprar um. E o capítulo 1730 diz assim, já na segunda parte: Deus quis deixar o homem entregue à sua própria decisão, de tal modo que procure por si mesmo o seu Criador, aderindo livremente a ele, chegue à total beatificação e perfeição. Vamos lá. Deus quis que fôssemos livres. Vamos voltar lá para os ensinamentos das verdades espirituais do Gênesis. Capítulo 3. A criação. Ele cria um paraíso. Coloca o homem. Junto com o homem ele coloca uma árvore com frutos. De tudo que existia ali, a única coisa que o homem não deveria ter acesso, não deveria
consumir era o fruto daquela árvore. Gente, por que Deus colocou aquela árvore ali? O símbolo, o significado daquela árvore no paraíso é a liberdade que o homem tem de escolher entre Deus e o mundo, obedecer ou não obedecer a Deus. Porque uma vez a gente não tendo o direito de escolha, não seríamos livres. Só teríamos Deus e pronto. Então nós não estaríamos seguindo a Deus por vontade própria, mas sim porque era a única opção. Deus coloca uma nova opção, que é o quê? Desobedecê-lo. E aí nós temos a liberdade. Tá certo? Isso aí é amor. O próprio amor de Deus para conosco. Veja o que tem no catecismo também no parágrafo 1732. Ele diz assim: pronto. Enquanto se não fixar definitivamente no seu bem último, que é Deus, a liberdade implica a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, e, portanto, de crescer na perfeição ou na falha e pecar. Nós temos essa escolha, nós temos esse direito, nós temos essa possibilidade de escolher. Deus nos dá, tá certo? Só que Ele nos indica que a verdadeira liberdade está em escolher a Ele, escolher em fazer o bem. No próximo parágrafo, 1733, quanto mais o homem fizer o bem, mais livre se torna. Não há verdadeira liberdade senão no serviço do bem e da justiça. A opção pela desobediência e pelo mal é um abuso da liberdade e conduz à escravidão do pecado. Vamos lá. Gênesis, o que é que o homem fez? Escolheu o mundo, escolheu o pecado, escolheu desobedecer, comeu do fruto proibido, tá certo? Só que durante toda a história da humanidade, o Senhor vem buscando nos resgatar, ao ponto de chegar a enviar o seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer na cruz por cada um de nós, por mim. Diga assim, a salvação é pessoal. Ele mandou, Deus Pai envia o seu Filho para morrer, para me libertar das amarras do pecado. Ou seja, você é livre. Você tem a liberdade. Só que mesmo assim, você ainda tem a escolha de viver essa liberdade ou não. Por que eu digo isso agora, meu irmão, minha irmã? É porque a liberdade é um bem incomensurável, é um bem que a gente não tem como medir. É algo que Deus nos dá, é um grande tesouro. E assim sendo, nós precisamos lutar por ela, por essa liberdade que nos foi dada pelo sangue do nosso amado Jesus. Nós precisamos lutar por ela. Só que o que é que a gente vê hoje, aqui no Brasil mais especificamente? Nós estamos percebendo que as pessoas estão alienando, estão se deixando, se tornando alheios a esses tesouros, mais direcionado à nossa liberdade. E nós estamos permitindo que instituições sequestrem esse nosso bem, esse nosso tesouro, calados. O verdadeiro cristão católico apostólico romano tem que ser assim como Paulo ensinou: lutar o bom combate. Nós precisamos lutar esse bom combate. Nós temos uma vocação de ser sal, de ser luz. Nós temos um chamado de viver as bem-aventuranças. Nos foi dado com o sangue de Jesus novamente a liberdade para viver tudo isso. Só que nós estamos muitas vezes silenciando diante do mal que nos tem tirado cada vez mais a nossa liberdade. Tá certo? Gente, primeiro passozinho, antes de eu continuar aqui com o catecismo, a gente tem que perceber o mundo ao redor.
Nós temos que perceber o que está acontecendo hoje na nossa vida, na vida do cristão católico. Nós precisamos perceber o que está acontecendo na política hoje, que está tirando a nossa liberdade. Pode parecer algo assim, como é que eu posso dizer? Que seja um pouco descuidado, não sei, alguma palavra melhor, mas o que eu vou falar aqui é algo que para o mundo pode ser totalmente errado. Mas para nós que valorizamos a liberdade, tem todo sentido. O que é que está acontecendo hoje nessa quarentena? O que é que está acontecendo? Percebo. As pessoas estão ao bel prazer dando a liberdade deles de ir e vir, de falar, de se juntar com as pessoas que você quer, de viver o seu direito religioso, de ir a uma missa. Eles estão entregando ao Estado. Adriel, mas é para o bem, é para um bem maior, é para algo que seja para nos salvar dessa peste que está acontecendo, desse vírus, do corona, tal. Beleza. Daí eu vou usar novamente, tá certo? O catecismo da Igreja Católica para a gente refletir um pouquinho sobre o que está acontecendo. No catecismo da Igreja Católica, veja, o bem, ele é vivido, né? A liberdade, verdadeira liberdade é em busca do bem. Quando você age de forma, usando a sua liberdade para o mal, você vai se tornando escravo. Não é? Então, veja bem. O bem está de acordo com a atitude moral que a gente tem. E veja o que é que diz o catecismo no capítulo 1750. Ele diz assim: a moralidade dos atos humanos dependem do objeto escolhido, do fim que se tem em vista, ou seja, da intenção, e da circunstância da ação. Vamos ver se esse dar a nossa liberdade se encaixa verdadeiramente com algo bom, algo que estejamos buscando o bem, tá certo? Qual é o objeto escolhido? O objeto escolhido é vencer o vírus. Ok, muito bom, a gente tem que agir, a gente tem que ter uma atitude. Agora, qual é a intenção aqui? A intenção, qual é? Vencer o vírus. Qual foi o objeto? Trancando as pessoas em casa, não permitindo que as pessoas circulassem de cidades para outras cidades, as pessoas fossem trabalhar, fazer exercício na praça. Qual foi o objeto utilizado para viver essa intenção? A nossa liberdade. Eles tolheram a nossa liberdade, tá certo? Quais são as circunstâncias? Circunstâncias são essas de muitas mortes, tudo bem, ok. Um dos fatores aí é muito perigoso, que é o quê? Esse tolher a nossa liberdade. O que é que acontece, gente? Aquela historinha que o povo diz que é Maquiavel que diz, eu não sei bem se foi ele, de que os fins justificam os meios. O catecismo até cita essa frase, porque diz aqui, ó, ele diz assim, ó: uma intenção boa não torna bom nem justo um comportamento em si mesmo desordenado. O fim não justifica o meio. O que é que eu estou querendo dizer, gente? Nós, cristãos, católicos, precisamos perceber a atitude das instituições, como o Estado, na nossa liberdade. Não estou dizendo aqui que é para a gente sair no meio da rua, não estou dizendo que é para a gente fazer tudo o contrário que o governo está mandando. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que é que a gente tem que perceber? É que a liberdade é um bem
preciosíssimo nosso, que não pode ser alienado, tá certo? E assim sendo, quando essa nossa liberdade tiver que ser mexida, né, tolhida de alguma forma, que seja por nossas escolhas, ou seja, nós, de livre e espontânea vontade, vamos escolher o isolamento social, escolher não ir trabalhar. Por quê? Porque existe um bem maior nesse momento. Só que o que é que está acontecendo? Estão sendo criadas leis. Leis que faz com que até a força policial nos prenda, nos obrigue a ficar dentro de casa. Eu não sei, eu vi algumas filmagens de pessoas que foram presas dentro do próprio ambiente de trabalho, padres que tiveram que parar no meio da missa para poder conversar com alguns agentes de saúde. Gente, o que é que acontece nesse contexto? Se a gente ceder, se a gente não souber o que tem que fazer verdadeiramente e agir, nós estaremos alienando a nossa liberdade. Nós estaremos deixando que esse valoroso dom que Deus nos deu, que é a liberdade, vá sendo tolhido aos poucos, até o ponto que a gente já não mais vai ter liberdade. Você pode até pensar que eu estou exagerando, tá certo? Talvez porque você ainda não esteja percebendo o que está acontecendo, ou talvez porque o que está acontecendo para você ainda não seja grave. Mas, gente, tem uns ditos populares, né? Onde passa um boi, passa uma boiada. A gente tem que tomar precauções diante desse tipo de coisa, porque é uma pura verdade. Hoje as leis permitem que se prenda pessoas porque estavam numa praça. Amanhã, o que é que eles poderão fazer? Se a gente permitir, o que é que vão fazer? Recentemente na paróquia que eu participo, as pessoas foram lá reclamar porque as pessoas estavam participando da missa. Gente, uma igreja que cabe 600 pessoas não tinha 70, 60 pessoas, tudo separadas, e o pessoal chega lá e quer impedir o direito religioso nosso. Se a gente permitisse, é uma brecha que a gente está abrindo para que eles vão fazendo isso ainda mais e mais e mais, até o ponto de não permitir. Na Itália, tiveram padres processados porque celebraram missa para 10 pessoas, gente. Temos que ter equilíbrio. E é onde eu vou querer chegar com vocês agora, tá certo? Acredito que se vocês não concordarem com o que eu falei sobre liberdade, direcionando pelos acontecimentos que nós estamos vivendo hoje, gostaria muito que vocês pudessem fazer questionamentos aí, tá certo? Mas porque eu vou agora progredir um pouquinho, tá certo? Progredir. Nós temos liberdade e temos responsabilidade. O cristão católico, ele tem essa liberdade, tá certo? A verdadeira liberdade é em busca do bem. Quando nós agimos de forma diferente e buscamos usar a liberdade em busca de algo negativo, como um pecado ou um exagero de qualquer coisa, o que é que acontece? Nós nos aprisionamos. Como viver essa liberdade verdadeira em busca do bem? Aí, gente, é a parte que eu mais gosto do Catecismo da Igreja Católica, que é o 7º artigo dessa terceira parte, né, do Catecismo, que começa lá no parágrafo 1803. Fala das virtudes cardeais e virtudes teologais. Eu vou tratar mais das virtudes cardeais hoje com vocês. Por quê? Essas virtudes são o nosso guia, atitudes que nos guiam, que nos mostram o caminho que devemos seguir. Porque o que é uma virtude? Eu gosto de usar sempre o oposto da virtude, que são os vícios.
A virtude é quando você pratica algo bom de forma corriqueira, prática. Você pratica esses atos bons. E aí surge uma virtude. Quando você pega um ato que tem, por si só, ele é negativo, e você vive aquilo de forma corriqueira, você está alimentando um vício, tá certo? Então a virtude é isso, são atos bons, atitudes boas nossas, que a gente vai praticando e vai ali melhorando, qualificando mais e mais aquelas atitudes. Isso são as virtudes. Só que existem 4 virtudes que são as cardeais, que direcionam as outras virtudes. A justiça, eu gosto de usar em outra ordem, né, que é na verdade a prudência, temperança, fortaleza e justiça. A prudência, ela guia todas as virtudes. É interessante a gente entender que prudência não é deixar de agir, viu, gente? Que muita gente, quando diz, o que é ser prudente? É não agir. Muitas vezes é muito pelo contrário, é você agir de forma enérgica também. Porque o que é uma prudência? É uma atitude vivida com sabedoria, em busca do bem. Tá certo? Quando você pratica essa virtude na sua vida, você diminui cada vez mais e mais os erros na sua vida. Por quê? Porque você vai se tornando bom, você vai se tornando melhor, tendo uma prática maior na virtude da prudência. A temperança vem de tempero, né? Temperar. É o quê? É colocar... Imagina o sal. O sal tem que ser colocado numa quantidade exata. Menos fica insosso, mais fica salgado demais na comida. A temperança é isso, é você, nos seus atos, saber medir, ter um equilíbrio nas suas atitudes. A fortaleza é exatamente você agir de uma forma firme, correta, reta, naquilo que é certo, naquilo que leva para o bem. Justiça é exatamente você dar ao outro aquilo que lhe cabe, tá certo? Você pega essas 4 virtudes teologais e vai praticando. Gente, é grande aqui a parte, mas eu gostaria muito que vocês pudessem ler isso. Vocês encontram na internet, a partir do parágrafo 1803. Ele vai botar o primeiro e depois disso tem todas as outras virtudes, tá certo? O que é que acontece, gente? Nós precisamos praticar as virtudes cardeais nas nossas vidas, porque é vivendo essas virtudes cardeais que nós vamos poder, dentro da liberdade que Deus nos deu, viver uma verdadeira liberdade, que é em busca do bem, tá certo? Por que eu digo isso, gente? Eu vou tratar isso na semana que vem, que eu vou estar falando sobre deixa eu só ver aqui, pecado não, como é? Participação na vida social, não é? Que tem também no catecismo, a justiça social. Porque nós confundimos muito, gente. O socialismo que nos é pregado, o comunismo que nos é pregado, eles falam muito bonito para a gente dessas duas coisas, o socialismo e o comunismo. Só que se a gente vive as virtudes, se nós conhecemos aquilo que está no catecismo, falando da nossa liberdade, falando da nossa dignidade de pessoa humana, e for ver a fundo o que acontece e o que essas ideologias pregam, você vai perceber que não podemos comungar com elas. Mas a nossa igreja tem uma própria doutrina social. Eu gosto muito de usar um exemplo muito simples. Todo mundo sai do colégio comunista. Todo mundo acha lindo. Por quê? Porque eu tenho os livros de história do meu
do ano de vestibular meu, e eu fui dar uma leitura novamente neles para ver. O comunismo é praticamente o céu na Terra. Na verdade, eles descrevem como sendo um paraíso na Terra. Algo totalmente utópico. Capitalismo é exatamente o inferno. Tem até uns desenhos que demonstram isso. Só que o que é que acontece, gente? A Igreja Católica, ela tem o conceito de comunidade. Comunismo é totalmente diferente de comunidade. O pessoal diz que ali nos Atos dos Apóstolos todos viviam com as coisas em comum, vendiam o que tinham para distribuir entre eles de forma igual. Beleza. Isso não é o comunismo. Por quê? No comunismo, você não tem liberdade de escolher se vai vender suas coisas para distribuir entre os outros. Você não tem liberdade de escolher para onde vai o seu salário. Você não tem liberdade de escolher o que você vai fazer da vida. Na comunidade cristã, a primeira coisa é o livre-arbítrio, a liberdade que Deus nos deu. Eu escolho viver numa comunidade. Eu escolho pegar os meus bens e vender. Eu escolho viver em comum com aquelas pessoas. Ou seja, gente, a grande diferença, entre outras, que nós precisamos perceber entre o comunismo e a comunidade cristã, é a falta de liberdade de um e a liberdade, o livre-arbítrio do outro. Isso é a primeira coisa, é algo que a gente tem que perceber de forma clara. A mesma coisa está no socialismo. É pregado o socialismo de uma forma utópica muito bonita, que as pessoas, não existirão pessoas pobres, que vai erradicar a pobreza. É interessante, você que já tem um bom conhecimento da palavra, você vai ver que a palavra, o próprio Cristo diz, os pobres sempre estarão aqui. Ele não. Sempre haverá pobreza. Por quê? Porque existe as pessoas que vivem a liberdade de uma forma errada. Uma liberdade que escraviza, que vive o mal. E enquanto isso existir, no mundo haverá pobreza, haverá violência. Qualquer modelo, qualquer ideologia que pregue um paraíso aqui na Terra, a Igreja Católica é contra. Por um motivo muito fácil. Paraíso só lá, no céu. Só com Ele. Aqui nós precisamos viver aquilo que a gente viu desde o começo. Nós somos sal, somos luz. Somos dignos porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Temos uma missão que é buscar as bem-aventuranças através da lei moral, que são os ensinamentos do Senhor para conosco. E dessa forma viver a nossa liberdade em busca do bem. Como podemos viver verdadeiramente essa liberdade? Na busca, e essa busca tem que ter uma bússola, tem que ter uma indicação, que são as nossas virtudes. E isso é necessário para que nós possamos ser verdadeiros cristãos, verdadeiros seguidores de Cristo nesse mundo. Adriel, e o que é que tem a ver política com isso? Dica número 1. Estude as propostas. Veja quais são as propostas que quer tirar a sua liberdade. Quais são as propostas que hoje a política coloca que quer alienar, fazer de você uma pessoa alienada, fazer de você uma massa de manobra, fazer de você um idiota útil. Isso é importante, porque essas propostas se distanciam da proposta de Deus para você. Ele quer liberdade e responsabilidade. Você precisa buscar a liberdade, sabendo que também é responsável pelos seus atos. O que é que o Estado hoje quer fazer? Sequestrar sua liberdade e dizer que ela sabe o que é melhor para você.
O Estado não sabe o que é melhor para você. Deus sabe. Somente Deus sabe. Uma vez o Estado sendo detentor da sua liberdade, você é um escravo. Eu vou dar um exemplo muito simples. A educação. Eu fiz minha faculdade para ser professor e tive algumas cadeiras de educação. E nessas cadeiras de educação a gente vê que existe o currículo único nacional. Gente, o Estado decidiu o que você tem que ensinar para os seus filhos. Não, primeiro que os professores só podiam ensinar aquilo. Tá certo? Existem vários métodos, mas só aquele método pode ser ensinado. Existem vários assuntos, mas aqueles assuntos é que podem ser ensinados. Hoje, o Estado está querendo te dizer o que você pode ensinar, como você deve educar ou não os seus filhos. Ou seja, se a gente permite isso, a gente está alienando a educação dos nossos filhos ao Estado, gente. A gente está entregando a nossa liberdade de ensinar, de dar uma educação verdadeiramente cristã para os nossos filhos. É isso que está acontecendo hoje. Na Noruega, isso eu digo porque é Noruega que Duda cunhado. Na Noruega, eu tenho uma testemunha de uma pessoa que eu conheço que disse que as crianças estavam tendo a educação de gênero, né? Ideologia de gênero no colégio, e alguns pais cristãos católicos não permitiram que elas fossem naquele dia, porque eles iriam ensinar zoofilia, sobre zoofilia. E eles não permitiram. Os pais foram presos e, na época que ela falou comigo, eles estavam sendo processados e poderiam perder a guarda dos filhos. Veja como as coisas são. Isso começou onde? Na política, gente. Foi no Congresso. Foi na criação de leis. Por isso que eu digo, recentemente eu me encontrei com um político que estava querendo ser prefeito aqui, e a gente diz, ó, bicho, a gente tem algumas coisas morais que a gente quer saber de você, para você passar para a gente, tá certo? Qual é a sua visão? E a gente falou de aborto, a gente falou de ideologia de gênero, e uma das coisas que ele falou, que a gente já fica com o pé atrás, é dizer, poxa, mas eu quero ser prefeito, isso é do legislativo. Não, meu irmão, meu irmão. Eu quero saber que em todos, seja no legislativo ou no executivo, qual é a cabeça daquela pessoa que está ali. Eu quero saber se ele tem um pensamento que destoa daquilo que Deus nos ensinou. Se ele assim for, não o quero. Não quero. Porque ele vai agir diferente daquilo que nós precisamos que ele... Porque assim, eu boto uma pessoa lá porque eu quero que ele me represente. Nós somos mais de 80% da população brasileira, gente. Os cristãos. Como é que pode hoje a educação estar sendo tomada por uma ideologia que macula a nossa fé? Como é que hoje todo um congresso, a gente vê assim, poucas pessoas no congresso que representam a nossa fé? Como é que pode? A culpa é nossa. A culpa é dos cristãos católicos. A culpa é dos cristãos em geral. Porque nós não escolhemos bem, gente. Nós precisamos rejeitar essas pessoas que têm ideologias. Nós precisamos rejeitar essas pessoas que ferem com seus atos, com suas proclamações, a nossa fé. Se a gente não faz, nós não estamos lutando o bom combate, combatendo o bom combate que somos chamados a combater. Nós não estamos sendo sal e luz, como somos chamados e vocacionados a fazer. Ou a gente toma uma atitude diferente, gente, ou eu vou dizer algo muito grave, porque eu acredito no inferno e eu vou dizer: pecamos por pensamentos, pecamos por palavras e pecamos por atos e por omissões. Se hoje você se omite no meio político, tá certo? Você também está cavando a sua estradazinha para o inferno, porque é pecado. E se eu, Adriel, coloco uma pessoa de ideologia diferente
ou de uma ideologia que fere a minha fé, eu estou pecando gravemente, porque tem ideologias aí, e você vê no âmbito principalmente da esquerda, da direita também tem uns que se chamam liberais, que eles, apesar de ter um pensamento que eu até estou aprendendo a gostar no âmbito da economia, eles são muito assim, nesse âmbito moral eu não opino. Então, se você não opina, então você não me representa. Porque eu quero alguém que opine no âmbito moral lá no Congresso. Tá certo? Mas no âmbito da esquerda, principalmente, é muita defesa de aborto. Ou você vê o pessoal conservador defender. Não, o conservador é aquele que está hoje batendo de frente com isso. Nós temos que louvar a Deus por Padre Paulo Ricardo, Padre Eduardo Jorge, por alguns pastores que bateram de frente em muitas tentativas de colocar o aborto, de liberar o aborto no Congresso, tá certo? Temos lá a ideologia de gênero penetrando no currículo único, único nacional da educação. Gente, nós precisamos lutar contra isso. Adriel, não posso votar em uma pessoa que tem esse tipo de mentalidade. Não dá, gente. Pessoas que querem liberar as drogas, não tem. A liberdade aprisiona a pessoa, escraviza a pessoa. Nós precisamos ter uma atitude diferente. Ai, acho que eu falei muito hoje, Antônio. Tiago falou um negócio que é bom tu falar, que eu não concordo não. A desobediência é a base da liberdade. Os obedientes serão escravizados. Ô, gente, vê só. Eu queria saber de vocês, assim, diante do que eu falei, se vocês concordam ou não, alguma pergunta. Porque, assim, semana que vem eu vou estar falando sobre justiça social, que a igreja ensina, tá certo? Para vocês perceberem a diferença do que hoje as pessoas chamam de justiça social, o pessoal socialista, comunista prega, do que é a doutrina social da igreja, tá certo? Vou tentar trazer isso para vocês semana que vem, na segunda. Mas hoje, quais são as dúvidas? Tem alguma pergunta? Tem alguma crítica também? Se você acha que eu errei em alguma palavra, em algo que eu trouxe para vocês hoje aqui, estou a ouvidos. Eita, André Felipe, como é que estão as coisas, André? Estamos sentindo sua falta, viu? No Grupo Refúgio. Gente, Grupo Refúgio, todos os domingos, às 17 horas. 16h30, estamos com o texto na live. E às 17 horas iniciamos o nosso Grupo Refúgio, tá certo? Então fiquem atentos todos os domingos. Pregação desse domingo agora vai ser sobre o senhorio de Jesus. Vamos ver se André Felipe aparece para ajudar o Ministério de Música, né, André? Gente, me parece que ninguém tem perguntas. Grande José Amaro, tudo bem? Então tá, já que ninguém, espero. Já que ninguém tem nenhuma pergunta, então eu vou fazer uma finalizada. Eu vi que um pessoal entrou agora. Eu vou falar sobre o que eu tratei nesses 3 últimos encontros de uma forma bem resumida, tá certo? No primeiro dia, nós percebemos que nós somos sal e luz e que nós precisamos dar esse sabor e iluminar em todos os âmbitos da nossa vida, inclusive na política, tá certo? Segundo encontro, nós partimos da premissa de que somos criaturas de Deus, criadas à imagem e semelhança dele. E daí está a nossa dignidade humana, tá certo? Só que uma vez com essa dignidade humana, nós precisamos viver uma vocação que é as bem-aventuranças. Que existe um caminho para viver essas bem-aventuranças, que é a vivência de uma lei moral e uma lei natural, tá certo? E hoje nós falamos sobre a liberdade e responsabilidade.
Primeira coisa, gente, nós que somos livres, libertos pelo sangue de Jesus, inicialmente criados livres, tá certo, por Deus. Escolhemos o pecado, fomos aprisionados pelo pecado, pelos nossos erros. Fomos libertos pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Hoje, nós estamos vivendo estamos sendo cristãos mornos. Somos mornos. Não temos aquele calor, aquela luta no coração. E dessa forma nós estamos permitindo que instituições tirem a nossa liberdade. E nós estamos permitindo que nós estamos alienando os nossos direitos, a nossa liberdade a essas instituições. Nós precisamos perceber e hoje quebrar novamente os grilhões dessa escravidão, essas correntes que nos prendem, para que nós possamos viver a verdadeira liberdade, que é a busca do bem. Tá certo? Isso foi o que nós vimos hoje, tá certo, meus irmãos? E eu espero verdadeiramente que vocês tenham acolhido essa palavra, percebido a necessidade de viver esta palavra, que nós precisamos viver a nossa liberdade, valorizar a nossa liberdade, perceber o mal do mundo que quer tirar, roubar a nossa liberdade, gente. Hoje a política, principalmente no Congresso, existem leis que querem tolher a nossa liberdade. E isso não pode acontecer, porque o valor da nossa liberdade está mensurado no valor do sangue de Jesus. Ou seja, é incomensurável. Não dá para se medir o valor da nossa liberdade. A gente não pode estar entregando de mão beijada. Não dá. A gente tem que lutar. Amém, irmãos? Temos quantos minutinhos? Já está acabando o tempo da live, então eu vou fazer primeiro convite para vocês. Sexta-feira estaremos fazendo uma live continuando a live de sexta passada sobre Garabandal, que é a aparição de Nossa Senhora. Eu vou estar falando agora das 3 profecias de Garabandal, que é do aviso, do milagre e do castigo, tá certo? Então, assim, vocês que se interessam, não viram a primeira introdução, que foi a história de Garabandal, entre na internet, procure, existem alguns vídeos muito bons, ou então tem a live que eu fiz gravada, tá lá no YouTube, no grupo Refúgio dos Pecadores, tá certo? E também quero convidar vocês, domingo, Grupo Refúgio, live às 16h30, com um terço, 17 horas, o nosso grupo de oração, que vai ter pregação sobre o senhorio de Jesus. Amém, irmãos? Vamos fazer uma breve oração. Fecha teus olhos e clama ao Espírito Santo força para, primeiro, abrir os teus olhos espirituais para perceber o mal que está nos envolvendo hoje, mais especificamente na política, querendo roubar esse tesouro preciosíssimo que é a nossa liberdade. Pede também ao Espírito Santo que te dê sabedoria para agir nessa batalha que nós estamos travando com o mundo, que quer nos aprisionar cada dia mais e mais. Dai-nos, Senhor, a têmpera dos mártires, a fortaleza, a virtude da fortaleza, para nunca desistir de lutar pelos bens, pelos dons que foram distribuídos para cada um de nós. Ó amado Espírito Santo, que tu possas vir agora na casa de todas essas pessoas que estão vendo essa live, Senhor, sobre todos os seus familiares. Também te peço aqui na minha casa que tu possas vir, proteger, lavar e purificar pelo poder do teu preciosíssimo sangue, de toda e qualquer investida do maligno, Senhor. E acreditando no poder do teu sangue precioso, lacro toda a minha família e todas essas pessoas que estão participando dessa live e participaram dela, Senhor Jesus. E acreditando no poder da Santíssima Trindade, nos envolvemos com ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Um grande abraço, gente. Um beijo para vocês. Boa noite. E, gente, leiam Efésios 6. É aquilo que nós somos chamados a viver. Revestidos da armadura de Deus, como soldados para lutar contra as forças espirituais espalhadas nos ares. Amém? Salve a rainha. Pensei. Encerrar agora. Não tem que botar lá.